Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 3 da revista, que é a igreja, enquanto é comparada a um edifício, a um corpo e uma noiva. E eu creio que o Senhor ele vai falar conosco. Então vamos iniciar essa aula com uma oração e fiquem atentos, porque o Senhor quer falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no Teu nome que nós estamos, ó Pai, agora ministrando a Tua palavra e os Seus filhos, Pai, a Tua igreja, ouvindo, a fim de que o Seu nome seja glorificado por meio disso. Eu oro para que o que for dito aqui, Senhor, impacte a vida dos adolescentes, de cada um daqueles que estiverem assistindo, a fim de que suas vidas reflitam o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A lição de número 3 da nossa lição desse trimestre, que é o adolescente e a igreja, vai falar um pouco sobre a igreja comparada a um edifício, a um corpo e uma noiva. E a mensagem valiosa está em Efésios 2:21, que diz assim: Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça todo o templo dedicado ao Senhor. Amém? A verdade aplicada da nossa revista é: as comparações simbólicas ajudam a compreender o papel do cristão em prol do reino. Então, a primeira coisa que a gente para meditar quando a gente vê na Bíblia a igreja comparada a um edifício, também a igreja comparada a um corpo e uma noiva, é o porquê que eles usavam o meio de comparação. Isso é muito importante, é muito comum, na verdade, no meio de relacionamento entre quem está explicando alguma coisa e quem está ouvindo. Então, normalmente, as comparações, elas são usadas para facilitar a compreensão de quem está ouvindo. Então, você usa situações do meio comum dos ouvintes para dar para eles um ensino ou um conhecimento, um entendimento daquilo que é abstrato, que às vezes por você falar abstratamente, de forma abstrata, eles não vão compreender ou não vão absorver como seria interessante essa absorção. Então, os apóstolos e até mesmo Jesus usou das parábolas, das histórias, para trazer uma realidade do reino para o meio comum dos ouvintes, para que eles pudessem compreender aquilo que Deus estava falando. No caso do texto que a gente leu aqui em Efésios, e eu recomendo vocês a leitura integral do livro de Efésios, que é um livro bem curtinho, tem só 6 capítulos, tá? É porque o apóstolo Paulo, ele fala bastante acerca da igreja. Então, ele fala da igreja enquanto edifício, ele fala dos relacionamentos entre pais e filhos. É um capítulo muito interessante para nós, bem prático, a partir daquilo que a gente já está vendo aqui em relação à igreja, das comparações que ele faz, para que nós entendamos o nosso papel e aquilo que Deus espera de nós enquanto igreja. Então, a comparação ela é importante por isso, porque à medida que você ouve aquilo do seu cotidiano, você interioriza a mensagem que aquilo quer dizer para você. A igreja enquanto edifício, que é uma comparação que o apóstolo ele fala acerca da igreja. Então, imaginem um edifício, uma grande construção em andamento ou acontecendo. O apóstolo ele traz para nós que a igreja ela é comparada a um grande edifício, em que nessa construção, cada um de nós, os membros, fazemos parte. Imagine que nós sejamos os tijolos, mas a base dessa construção, o alicerce, ele é Cristo. Porque o alicerce, nós sabemos que ele é o que dá sustentabilidade para a construção. O alicerce é a parte mais importante. É a parte que a gente não vê, mas é o que sustenta, é o que segura a construção depois de pronta. Então, o apóstolo Paulo, ele afirma pra gente que Cristo, ele é o alicerce da igreja.
nós que somos de Cristo. Então, Cristo é quem nos sustenta. E por conta desse fundamento que é Cristo e que a gente vivencia esse fundamento por meio da palavra, porque foi por meio do que os apóstolos escreveram, por meio daquilo que está escrito acerca de Cristo, por meio daquilo que está descrito no Velho Testamento, que a gente aprende e a gente cresce. Então imaginem que Cristo, ele é a base da construção, ele é o alicerce, ele é por quem nós vivemos, aprendemos e crescemos. E nós somos a construção, onde eu sou um tijolo, vocês são um tijolo, e aí a gente vai crescendo. E esse crescimento revela o quão firme nós somos em Cristo Jesus. Então, essa foi a primeira comparação que a gente está vendo hoje na lição e que ela mostra pra gente o quanto a gente precisa da palavra de Deus. Porque Cristo, enquanto alicerce, enquanto a base dessa construção, significa que essa construção ela é firme, ela é forte e ela se desenvolve, ela cresce. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos desse alicerce em nós, para que nós façamos parte desse edifício e reflitamos aquilo que Deus quer que sejamos e o nome do Senhor seja glorificado em nós, através de nós. Amém? A segunda comparação que a gente observa na palavra de Deus acerca da igreja, que nós já falamos na primeira aula, é a igreja enquanto corpo. Vocês lembram aquela diferença entre organização e organismo, em que a organização é um conjunto de pessoas que se reúnem com um objetivo comum, quando a gente está lá na igreja, no momento da adoração, ou então quando a gente se une para fazer uma obra social. Esse as partes da organização. É a organização que é direcionada por homens, a gente tem os nossos líderes, etc. Contraponto, a gente tem a igreja como organismo, que o organismo, ele reflete a vida. Então, um organismo, ele é vivo e ele se desenvolve, que é aquilo que nós somos enquanto igreja, pessoa. Nós crescemos, nos desenvolvemos e vencemos as transformações. Então, enquanto organismo vivo, a igreja, ela denota que Cristo é a vida da igreja. Então, a partir daquele estudo que nós fizemos, vamos ver hoje que nós estamos vendo que o corpo, a igreja enquanto corpo, reflete Cristo como a cabeça, quem dá as coordenadas, os direcionamentos, e nós somos o corpo. O que é interessante dentro disso é que o corpo, ele fala de diversidade. Então, Cristo é a cabeça e todo o nosso corpo, ele age ou reage em função daquilo que é remetido pelo nosso cérebro, a cabeça. Então, Cristo sendo a cabeça pressupõe que nós estamos agindo de acordo com o pensamento de Cristo, de acordo com como Cristo agia. Enquanto corpo, nós percebemos que o nosso corpo ele tem uma série de partes, uma série de funções, e cada parte do nosso corpo, cada membro, ele exerce sua função, e dentro do corpo, cada um exercendo sua função, o corpo funciona bem, que é aquilo que nós entendemos enquanto bom funcionamento do corpo. Então, a igreja, quando ela é comparada a um corpo, ela significa que Cristo é quem direciona a igreja do Senhor, que somos nós, não o templo físico, nós que somos a igreja, que Deus habita em nós quando nós aceitamos a Cristo. E o corpo, que é representado pela igreja, cada membro representa cada cristão, onde cada um tem uma função, cada um tem um papel. E independente do papel exercido por esse cristão,
dentro do corpo de Cristo, dentro daquilo que Cristo quer que façamos, é importante. Então, quando a igreja ela é comparada a um corpo, remete que há diversidade no corpo de Cristo, todos nós somos diferentes, todos nós Deus chama para fazer algo, é por isso que Deus levantou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelista. Deus foi levantando as pessoas para exercerem papéis que dentro do conjunto do reino é importante. E todos fazendo o seu papel, o reino de Deus ele é expandido e alcança pessoas, outras pessoas que não conhecem a Cristo. Então, o corpo fala de vida, porque sem vida o corpo não existe, não funciona. Então, Cristo é a vida do corpo. Cristo é quem direciona o corpo por meio da mente, enquanto cabeça. Então, é muito importante nós entendermos isso para que nós nos direcionamos a partir daquilo que a palavra de Deus ensina. Porque se Cristo é a cabeça do corpo e nós refletimos aquilo que a cabeça pensa, aquilo que a cabeça comanda, logo nós precisamos de novo voltar para a palavra, conhecer a palavra de Deus e entender o que Cristo, por meio da palavra, espera que nós façamos. Somente dessa forma nós seremos de fato o corpo de Cristo. Um outro ponto muito importante nessa comparação da igreja com o corpo de Cristo é que Cristo sendo cabeça e nós obedecendo os ensinos de Jesus é a extensão de Cristo na terra. Imaginem que quando Jesus foi assunto ao céu, ele ressuscitou dos mortos e foi para o Pai, e a palavra do Senhor fala que ele fica ao lado do Pai intercedendo por nós. O que garante, ou o que de fato faz com que a vida de Jesus ela permaneça na terra, mesmo não estando com o corpo aqui presente, é a igreja. Então, todas as vezes que eu, enquanto igreja, faço uma ação que Jesus faria no meu lugar, eu estou estendendo a presença de Deus aqui na terra. Então, esse ponto do corpo é muito importante. Então, Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo, e todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus e exercemos o papel que Cristo nos confiou de ser seus discípulos e exercer aquilo que ele faria no nosso lugar, a gente está fazendo a extensão de Cristo na terra. Então as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar em nós Cristo. Então isso é muito importante e traz para nós um senso de importância muito grande. Nos faz lembrar que Deus nos deixou como representantes dele aqui. Então, cabe a nós fazer parte desse corpo, exercer as nossas funções de cristãos, obedecer a palavra, pregar o evangelho e estender Cristo aqui na terra, através de nós, as nossas atitudes. E quando nós estamos ligados em Cristo, porque imagine um corpo sem cabeça, ou uma cabeça sem o corpo. Não há vida. Então a gente só tem vida em nós mesmos quando nós estamos ligados a Cristo. E eu falo isso porque tudo que nós fizermos, tudo que Deus ordenou à igreja, parte de uma base, parte de um princípio. Qual que é esse princípio? É o conhecimento de Deus pela palavra e uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. É dessa forma que nós passamos a refletir mais a Cristo e nós passamos a compreender o propósito de Deus para nós, o que Deus espera de nós, e assim a nossa vida flui melhor. Sem Jesus, a nossa vida não flui. Então, que nós, adolescentes, voltemos para a palavra, voltemos para a base, que é a palavra, que é a cabeça, é Cristo, e nos relacionemos com Deus, porque isso vai garantir o exercício fidedigno daquilo que Deus quer de nós. Sem essa comunhão com Cristo, a gente não faz parte do corpo, a gente não exerce as funções que o corpo de Cristo requer.
Então é muito importante nós voltarmos para a base, que é a palavra, a oração, buscarmos conhecer a Deus por meio da sua palavra e se relacionar com Ele por meio da oração, ok? Então Cristo, Ele é a fonte de vida desse corpo. E todos aqueles que estão ligados nesse corpo, eles têm a função de promover a Cristo, o reino, e de ajudar um ao outro. Então, no nosso corpo, um membro depende do outro. Só uma mão não faz tudo, ou só o pé não faz tudo, a perna não faz tudo sozinho. Então, nós vemos que, enquanto igreja, membros do corpo de Cristo, nós também somos membros uns dos outros. Ou seja, isso fala da união da igreja, de ajudar um ao outro, de enxergar o bem do outro como o meu bem e de trabalhar para que o meu irmão ele viva bem, ele esteja bem, é se preocupar com o outro, é estar próximo, ser canal de Deus, ser bênção para a vida de alguém. E por fim, a gente também vê a comparação da igreja a uma noiva. E quando a gente fala de noiva, a gente já imagina um casal de noivos, o noivo, a noiva, e a gente logo pensa no casamento, né? Porque se tá noivo vai casar. E é bem nesse sentido que a palavra de Deus, ela exemplifica ou compara a igreja. Porque nessa comparação, Cristo é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. Esse casamento, ele reflete ao grande dia do Senhor, quando Cristo voltar para buscar a tua igreja. E esse noivo, que é Cristo, o noivo, ele ama a noiva. Por isso mesmo que ele propõe um casamento, ele pede a mão da noiva em casamento. E Cristo, enquanto noivo, ele nos ama. Ele demonstrou seu amor por nós na cruz do Calvário, quando ele se entregou para que nós voltássemos a nos relacionar com Deus, coisa que era impossível para nós pecadores em virtude do pecado. E Deus e Cristo, enquanto noivo, ele nos ama e ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas a igreja tem que estar pronta. Imagine só, no dia de um casamento, o noivo à espera da noiva, pronto para o casamento, e a noiva lá, toda bagunçada. Não fez cabelo, não fez nada, não tem um vestido. Imagine só que loucura. Então isso significa que nós, enquanto igreja, nós temos que viver uma vida de preparação para esse grande dia, que é o encontro com Cristo. E como é que eu me preparo? Mais uma vez nós voltamos para a palavra, para o relacionamento com Deus e vivendo uma vida de pureza e santificação. A noiva, o apóstolo fala aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 5, e no verso de número 25 ao 27, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, o que nos purifica, o que nos lava é a palavra de Deus. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então, nós enquanto igreja, em comparação a uma noiva, nós devemos estar pronta para o dia do Senhor, para a volta de Cristo. E essa preparação ela é diária, ela é constante, ela é um processo de purificação e santificação, que a gente só obtém pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque eu vou me purificando, vou purificando as minhas ações, quando, por exemplo, eu leio na palavra de Deus aquilo que é errado fazer e eu não faço, e aquilo que é certo e eu devo fazer, eu passo a praticar. Então, Deus, ele, quando enxerga a sua noiva, ele anseia ver pureza, ver um coração puro, que o ama com interesse de coração, que
espera também ansiosamente pelo casamento, porque isso tem que ser algo vivo em nós. Nós temos que ter essa ansiedade por ver a Deus, essa ansiedade por estar próximo de Deus, por aquele grande dia em que Cristo vai vir buscar a igreja e nós viveremos eternamente com Ele, viveremos esse casamento. Então, essa é a lição de hoje. Nós, enquanto edifício, onde o alicerce é Cristo, mostrar para vocês a igreja enquanto corpo em que Cristo é o cabeça e nós somos membros e nós estendemos Cristo na terra através do corpo, através das nossas ações enquanto parte do corpo de Cristo e também demonstrando a nossa comunhão com o nosso irmão, porque nós somos membros de Cristo e um dos outros. E por fim, mostrar essa comparação em que nós somos a noiva de Cristo, por meio dessa comparação. Então, Cristo já demonstrou o seu amor, o dia do casamento, que é a volta do Senhor, está próximo, e o Senhor espera que nós estejamos nos preparando para esse grande dia, por meio de uma vida pura, santificada, por meio de mudanças de atitude, que é o que reflete de fato a conversão que nós tivemos em Cristo, ok? Qualquer dúvida que você tiver, a Luana e eu ficamos à disposição. Como a gente vem falando, é extremamente difícil falar na frente de uma câmera e não estar com vocês. Mas eu creio que no tempo oportuno, que Deus preparar, esse momento vai chegar e nós estaremos juntos. Amém? Qualquer dúvida pode nos acionar, a gente fica à inteira disposição. Um abraço, fiquem com Deus, vamos orar e aí eu já encerro a aula com vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse momento, pela Tua palavra. A minha oração, Senhor, nessa manhã é que o Senhor nos ajude a exercer o nosso papel enquanto edifício, que nós possamos crescer, se desenvolver pela base da Tua palavra e sermos fortificados em Ti. Senhor, eu oro que nós também, Pai, sejamos, Senhor, parte do corpo de Cristo, que nós possamos viver as suas ordenações com alegria, com gozo, que nós possamos, Senhor, ser bênçãos para os outros, ser bênçãos para a nossa igreja, para os nossos irmãos, mesmo nesse momento tão difícil. E que nós possamos nos preparar, ó Pai. Que cada dia seja um dia de preparo, uma vida purificada e santa no Senhor, a fim de que naquele grande dia nós possamos nos encontrar contigo, ó Pai, e viver eternamente no reino do seu amor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um forte beijo, estamos com saudade. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Beijo.